E aí pessoal, Arnold na área novamente, retornando, tentar fazer aí com uma certa frequência. Tenho sido muito cobrado por vocês com relação aos vídeos, aos testes, às avaliações, aos relatos. Hoje eu quero fazer um relato principalmente sobre ISO-100, que eu utilizei novamente e agora está no fim, e é o momento quando eu gosto de fazer esse relato, de verificar e sentir tudo aquilo que o suplemento pode dar e falar para vocês a respeito. Para mim, eu considero essa a melhor proteína disponível no mercado hoje. ISO-100, para mim, acho que não existe nada igual, nenhuma é nesse nível. Existem outras mais caras e tal, tidas como mais especiais, mas para mim eu acredito que a ISO-100 é a melhor delas. Ela é uma whey protein hidrolisada. A whey protein hidrolisada é o topo das wheys, né? É uma whey que tem um máximo de filtragem e, além disso, um acréscimo de peptídeos para aumentar a absorção, fazer a absorção quanto mais rápido. Hidrolisada, por isso que é o nome hidrolisada, que ela vem como já a hidrólise. O que é a hidrólise? A hidrólise ela é o processo que o nosso fígado faz de quebra da proteína. Então, quando uma proteína é hidrolisada, é como se ela fosse já, digamos que, pré-digerida, digamos. Então, esses peptídeos é que fazem isso, esse acréscimo de peptídeo. Então, digamos, ela está um passo à frente das outras whey protein, como a concentrada, como a isolada simplesmente. Eu estou utilizando no meu pós-treino, agora finalizando, eu estou utilizando um scoop dela mesmo só. Esse sabor que eu estou usando é o sabor morango. Sabor morango aí, quem acompanha meus vídeos sabe que não é o sabor que eu gosto, que eu mais gosto. Acho que eu vou pegar e colocar tudo aqui para finalizar ela. Ela tem um pouquinho mais de um scoop. Mas aqui o sabor é sensacional, tá? Muito boa mesmo. Então estou zerando aqui a minha ISO-100. Não sei se eu vou ter condição de continuar utilizando ela. Muito provavelmente nesse momento não. Na dose ela tem 25 gramas de proteína, 5,5 de BCA, 0 de lactose, 0 de gordura, 0 de açúcar. E essa dose de 25 gramas é uma porção de 29 gramas que dá esse scoop. Junto dela, no meu pós-treino, eu estou utilizando glutamina, essa da Max, que é uma glutamina que eu gosto bastante. BCAA, tenho utilizado esse. Black Line da Optimum, ON. Cada scoop aqui ele está dizendo que tem 2 gramas de BCAAs, tá? O scoop tem 3 gramas. Eu jogo umas quantidades assim que, na verdade, não medi ainda. Depois eu vou fazer um relato específico dela, não medi ainda, mas eu coloco umas doses com a intenção de alcançar 10 gramas, tá? Essa é a intenção, alcançar 10 gramas. Então por isso eu coloco alguns assim. Essa é a ideia do meu pós-treino. De glutamina, como já estou utilizando uma whey protein que tem muito mais BCAA e tem glutamina também, eu estou utilizando um scoopzinho esse mesmo scoop do BCAA, eu jogo um dessa glutamina da Max Titanium. A glutamina da Max Titanium ela não vem com medidor. Então por isso eu utilizo outro, ou como recomendado ela pede para utilizar a colher de chá, para dar 5 gramas. Aí eu estou utilizando somente um deles por isso, porque eu já tenho uma whey protein onde tem uma quantidade grande de glutamina. Deixa eu ver qual que seria. Cerca de 5 gramas. Esse tem sido o meu pós-treino, muito bom, mesmo com o BCA sem sabor, que acaba com qualquer sabor, ainda fica muito agradável o paladar. E eu tenho utilizado essa creatina da Universal, também está no fim,
e é de cápsulas. Aqui eu tenho somente 7 cápsulas, mas eu estava utilizando cerca de 8 cápsulas por porção. Porque aqui em 4 cápsulas ele fala que tem 3 gramas, eu estava utilizando 8 para alcançar pelo menos 5, né? Então aproximadamente 6 gramas. É assim que eu levo para a academia já e acabou o treino, logo de imediato eu uso, certo? Queria falar um pouco do porquê do sumiço do Arnold no canal. As pessoas que me acompanham, abril foi meu último vídeo, né? Sobre o Arnold Classic. E de lá pra cá, eu estava numa condição boa em abril, vim até maio, quando foi em junho, aí eu já comecei a ficar um pouco cansado de toda essa rotina. Para quem não sabe, eu sou pai de família, então além de ser pai de família, trabalhar, estudar. Estou com uma quantidade razoável aí de clientes em consultoria, então isso também leva um tempo, a gente precisa dispor também de tempo e dar atenção. Então tudo isso colaborou para que eu não tivesse assiduidade no canal, certo? Eu vou procurar agora da melhor forma a fazer, não sei, não vou dizer quanto farei, nem como farei, mas eu tenho alguns relatos bons a fazer sobre a rotina, sobre o que eu tenho feito, e também queria falar para vocês algumas coisas que nem para as pessoas que estão bem próximas a mim eu falei, mas como eu prezo por esse público, como eu prezo por essas pessoas que acompanham o canal, eu vou falar algumas coisas aqui sobre o porquê eu fiquei afastado. Quando foi em junho, eu resolvi fazer meus check-ups, né, que eu faço anualmente nos médicos, e o ano passado eu fiz, mas eu fiz bem, assim, digamos, só fiz exame de sangue e pronto. Aí esse ano eu falei, putz, eu vou fazer e vou fazer diferente também, porque eu não vou fazer só com cardiologista, eu vou primeiro num clínico, e do clínico eu vou pro cardiologista e eu faço um negócio bem completo. E aí me aconteceu dessa vez de eu pegar e primeira vez, a gente cheguei no clínico a primeira vez, aí ele me passou o exame de sangue e urina, e nesse exame de sangue e urina eu tive algumas alterações ali, que para aquele médico foi muito considerável. Foi o aumento do ácido úrico e da creatinina. Então assim, foi uma alteração baixa, porém aquele médico visualizou como algo muito bem alto e tal. E quando ele analisou, ele já me passou uma medicação para baixar o ácido úrico e me pediu alguns exames, porque ele falou, segundo ele, eu estaria tendo algum problema já de rim e de fígado. E assim, como fazia tempo que eu não ia no médico, e eu realmente queria a opinião de algum médico com relação ao meu estado atual de saúde, aquilo entrou na minha mente, né? E assim, psicologicamente foi como se eu estivesse doente mesmo. Falei, putz, né? Porque ele falou pra mim que o risco sério seria do quê? De gota, por conta do ácido úrico elevado. E aí é quando você vê e assim, pensa no que é gota. E quais são os relatos, da onde você viu essa relação, gota, reumatismo e tal. E eu pelo menos tenho a vivência de que eu sempre vi isso com velhos, né, com pessoas de idade. Então aquilo entrou na minha mente, cara, mesmo sendo preparado, mesmo já ter falado para vocês sobre esse cuidado de que os médicos te veem como comum, mesmo você sendo incomum. Aquilo entrou na minha mente, mas na outra semana eu estive já no cardiologista, pronto, deixa eu falar já sobre o clínico. O clínico ele me passou um exame para baixar o ácido úrico, e me pediu o exame, por exemplo, do abdômen superior, né, um ultrassom, para verificar como estava o fígado, porque o fígado para ele já estaria tendo alguma falha. E me passou para o nefrologista. Nefrologista, para quem não conhece, é um médico dos rins. Aí eu fiquei um pouco, né, assim, por isso que entrou na minha mente. Falei, caramba, será que eu estou doente mesmo? E em junho era um momento onde eu estava meio cansado de toda essa rotina, sabe? Porque é assim, cara, a gente faz isso a toda a vida, a todo tempo, há muito tempo, mas chega um momento que você fica mesmo cansado disso, cansado de comer as mesmas coisas em todo o tempo, periodizado da mesma forma e treinando e tal. Quando o médico viu esse exame, aí eu falei pra ele, doutor, olha pra mim, eu faço alta ingestão de proteínas,
Inclusive, hoje, proteínas que não sejam em suplementos, eu tenho utilizado muita carne vermelha. Eu vou brecar a carne vermelha e tal. Ele, não, mas mesmo assim você vai precisar tomar medicação porque isso não baixa tão fácil e tal, tal. Ok, me passou por nefrologista, o médico dos rins, então assim, aquilo meio que tomou a minha mente. Eu fui no meu cardiologista na semana seguinte, na verdade um novo cardiologista, tá? Que do nada eu achei o cara e o cara foi muito bom comigo. O médico olhou o exame e aí ele falou, olha, pro seu perfil eu não passaria essa medicação. Pra mim, olhando aqui, eu não vejo nada demais. Isso aí realmente, você evitando o consumo de carne vermelha por algum tempo, você consegue retomar isso, você consegue diminuir aí esses pontos aí e tal, e diminuir total esse risco, né? Anular esse risco de reumatismo, de gota e tal. Ok, esse médico que foi um achado para mim é um médico cardiologista de 60 anos, mas você fala para ele, você olhando para ele, você vê uma aparência de um cara de no máximo 50 anos, né? Um médico que a gente falou de igual para igual, um médico que vai nesse mundo de musculação aí, ele está aproximadamente uns 40 anos. Ele me relatou que o uso de esteroide ele faz há cerca de 30 anos. E aí ele perguntou sobre os meus hábitos e eu falei para ele. Então ele me passou teste ergométrico, mapa, porque eu falei para ele dos relatos da pressão, que não é normal, né? Para mim é normal, mas, por exemplo, ela é um pouco elevada, né? Se for considerar uma pessoa comum. E aí ele falou, legal, vamos fazer mapa, fazer teste ergométrico e ecodoppler-cardiograma. Eu fiz esses 3 exames, e aí quando eu voltei com ele, novo problema. No teste ergométrico, eu já via o espanto da pessoa que estava me analisando no teste ergométrico. E essa pessoa que estava espantada era eu acho que é um biomédico, não era um cardiologista, não é um médico e tal. Então a pessoa ficava espantada de ver como era a reação lá dos meus batimentos cardíacos e tal. Enfim, eu também num momento onde eu não estava fazendo cardio como se deveria, então o seu fôlego já é diferente, você já não tem tanta resistência para correr, para dar o máximo e tal. Então a pessoa fez lá o laudo indicando uma possível isquemia, né? Uma isquemia cardíaca. A isquemia é basicamente o que? Uma obstrução numa coronária, é uma falta de oxigenação no coração em si, alguma coisa do tipo. E quando eu cheguei lá para o médico com esses exames, ele olhou, aí ele falou, cara, eu não acredito nisso aqui que relataram. Não acredito, e eu já te digo o seguinte, esse exame é uma bosta que fizeram, né? Esse exame é uma porcaria, a pessoa que te analisou não sabe analisar mesmo. A gente tem 2 caminhos agora para a gente tirar dúvida, independente de qualquer coisa. Então, um caminho é você refazer esse teste ergométrico, porém no H-Core, para você ter um cardiologista te acompanhando, ou então eu te passar uma cintilografia, que é algo mais invasivo e tal, e eu preferia que você fizesse. Porém, o seu convênio não cobre o H-Core e você teria que pagar. Aí seria um custo aí de média de 200 a 300 reais e tal, mas valeria muito a pena. Aí eu peguei aquela prescrição e fiquei com aquilo na cabeça. Falei, caralho, eu vou no médico e aí o médico vê um problema meu de fígado, de rim. Eu vou em o outro vê que o coração de repente não tá muito legal também. Falei, que porra que tá acontecendo comigo? Sempre foi tudo bem, agora será que me fudi mesmo? Enfim, fui no nefrologista. O nefrologista analisou bem tranquilamente os meus exames. Me pediu a ultrassom do aparelho urinário, com os rins, com a próstata. E me pediu aquele exame de 24 horas de urina, que eu sempre quis fazer para me verificar mesmo como seria a minha função renal. Mesmo sabendo e acreditando que seria boa, tudo tranquilo. Aí eu fiz, enchi lá, sei lá, acho que uns 4 litros de urina durante 24 horas, levei e tal. Pronto, retornei com ele com os exames e aí ele verificou e falou, olha, perfeito, você não tem problema, função renal sua é impecável, perfeita. Eu falei, putz, aliviou. É lógico que eu, como bom curioso, eu sempre pego os exames antes e vou ler tudo. Aqui eu tenho cerca de 10 exames, tá? Exame cardíaco, todos esses exames que me foram pedidos. Estava faltando 2, porém
Esses dois eu já verifiquei o laudo pela internet e já vi que tá tudo ok também. E eu tenho um retorno essa semana com o cardiologista. Mas eu já sei que tá tudo certo. Aí ele falou pra mim, ele falou, cara, no seu perfil a gente tem aqui na clínica uma médica que é uma médica do esporte, é uma médica atleta, e era legal você ter uma opinião dela sobre você. Eu falei, putz, bacana, aí marquei com essa médica, fui lá verificar, não achei nada demais, essa é a verdade, sobre a análise dela, porém ela foi firmeza no seguinte, ela chegou a medir minha pressão e tal, verificou os exames. Ela falou assim, meu, vamos logo, você não fez ainda o teste ergométrico, que eu falei pra ela que o outro cardiologista tinha pedido, né? Falei, não, ela falou assim, meu, vamos aproveitar e encurtar o tempo, vamos logo pra cintilografia, porque seu plano cobre, então pronto, ali a gente já sabe se tá, se não tá, o que é. Quando eu fui fazer a cintilografia, já tive médico, cardiologista me acompanhando na parte ergométrica, né? E essa médica, cara, é uma médica, mano, uma médica obesa, sabe, assim, mas muito, muito gente boa e conversa bem, e olhou pro meu perfil, e tipo, bem tranquilamente. Quando eu comecei a correr na esteira, ela olhou e tal, aí ela foi lá medir minha pressão e verificou, e ela falou assim, olha, eu sei o que você tem, e eu sei também o que assusta os médicos. Assusta os médicos o seu porte físico, e eu sei que você com porte físico como tem, eu sei que o seu coração é mais forte também. Então isso faz com que apareça uma falsa isquemia, mas não é a isquemia que seria a perigosa, a obstrutiva. Então, porque você tem um coração de atleta, é dessa forma que acontece. E aí pronto, aí eu já fiquei mais aliviado, mesmo antes de sair o resultado. Ela foi, já me deu esse parecer, isso foi muito bom, a médica cardiologista, e brincando e conversando durante o exame e tal, então assim, já fiquei bem mais tranquilo. No passado 2 ou 3 dias saiu o laudo e tal, e eu já verifiquei, eu não peguei o exame em mãos ainda, mas no laudo já verifiquei, e com toda a perfeição o coração funcionando, toda a perfeição, a ausência total de isquemia. E o que houve? Nesse momento, nesse trâmite aí todo, eu fiquei até desanimado, cara, de treinar. Eu fiquei sem treinar muitos dias, coisa que já não acontecia há muito tempo. Eu cheguei a ficar praticamente um mês sem treinar ou treinando meia boca. Desde quando ele me falou sobre o ácido úrico, né, o clínico geral me falou sobre o ácido úrico, eu me alimentei de forma diferente, comecei a deixar de comer a carne vermelha, e a carne vermelha eu tinha aprendido com um coach que eu respeito pra caramba, que o volume que você cria através de carne vermelha é melhor e mais consistente do que com outras carnes, principalmente, digamos que num off-season ou num booking. Então eu estava utilizando aí, cara, até chegar lá e fazer esse exame, tinha dia que eu comia 1 kg, 1,2 kg de carne vermelha. Então realmente, com isso o ácido úrico, a creatinina vai subir mesmo, pode subir mesmo. Só que, em contraponto, eu sou uma pessoa que faz uma boa hidratação. Então, o meu comum por dia é 5, 6 litros de água tranquilamente. E isso tudo ajuda, né, cara, pra processar tudo isso. Aí, com esse desânimo, eu comecei a treinar menos, comer de forma diferente. Alguns suplementos, por exemplo, de dias de treino eu já nem estava tomando, porque começou o dia de treino. Então aqueles meus fitoterápicos comuns, aquelas minhas vitaminas comuns, isso eu mantive. Mas é isso, assim, eu fiquei psicologicamente doente, assim, eu fiquei assim, falei, putz, eu tô zoado. E mesmo andando dia a dia e vendo que os exames estavam dizendo outra coisa, eu estava com essa consciência. Até a hora que eu peguei esse, da cintilografia, que seria o mais importante de todos, a minha preocupação seria, e verifiquei que não. Falei, putz, que legal, não tenho, então bora que agora eu vou recomeçar. Isso foi na semana passada. Dia 22, que eu fiz o exame, já saí de lá já com a mente renovada. Falei, putz, não tenho isquemia, mano, hoje eu começo com tudo. E começo a dieta e tal, e é lógico, com cuidado com a carne vermelha, eu não consigo ficar sem, mas eu reduzi muito. E já num outro exame de sangue que eu fiz, já deu uma diminuída nesse ácido úrico, coisa que o médico tinha falado que demoraria muito,
porém eu já consegui fazer essa diminuição. E aí fica um toque também para vocês na questão do consumo de carne vermelha, poder maneirar. Outra coisa é o seguinte, se você de repente tem na família histórico de problema de rins, tome muito cuidado com tudo, tudo mesmo. Tudo não é só suplemento, tudo não é... é tudo, tudo. Suplemento, alimentação, ingestão de água, tudo isso. E também cardíaco, porque eu tenho um histórico na família, né, de problema cardíaco. Então por isso se agrava e os médicos ficam muito atenciosos nessa questão, entendeu? Então por isso, eu vou falar para vocês, é isso aí. Procurar se cuidar, fazer os check-ups. Eu já tenho mais do que 30 anos, então eu faço todos os anos. Foi muito legal verificar, por exemplo, um de próstata que eu não tinha feito ainda, que é o ultrassom, né? O ultrassom onde verificou o tamanho da próstata, peso e tudo e tal. Então isso foi legal porque a gente está sempre mexendo com essa parte também, então por isso é interessante saber como que está a saúde disso. E aí pronto, eu estou num momento retornando e só para vocês terem uma ideia como que é a questão do psicológico e de você abandonar os treinos, abandonar a dieta, abandonar o seu lifestyle total. Eu havia perdido, cara, eu estava mais ou menos com 106, 107 quilos quando eu estava em abril, maio, muito bem. Eu cheguei a baixar aí para 99 quilos, tá? 99 quilos. E mal, porque aí você já começa a perder o tônus muscular também e tal, fiquei bem mal. Mas em uma semana, para vocês verem, em uma semana eu recuperei 5,5 kg, tá? Em uma semana, de terça-feira até a quarta-feira dessa semana, eu recuperei 5,5 kg e estou subindo, estou melhorando cada vez mais. Com dieta diferente, a suplementação basicamente é a mesma, porque a minha eu sei que é livre de purinas, que é o seguinte, você tem que verificar quais são os alimentos que são ricos em purinas, e aí procurar não utilizá-los, ou diminuí-los ao máximo. Diminuí-los porque é isso, eu não fico sem carne vermelha, mas para quem comia 1 kg, 1,2 kg no dia, tinha dia, hoje eu como no máximo 200 gramas num dia e tal, e eu passo vários dias também sem comer, tá? Pelo que eu lembro aí, feijão tem, purinas, carne vermelha, alguns peixes, couve-flor. Então assim, é legal você ver essas coisas aí, o que tem e tal, e dar uma diminuída. Isso faz bem. Então por isso eu fiquei psicologicamente doente. E aí não tinha ânimo nem sequer para atender vocês do canal. Em responder as questões e tal, e era muita cobrança do pessoal. Oh, e aí, cadê os vídeos e tal? E eu, putz, vai acontecer. Aí falava que tal, eu tinha prometido para muitos aí que até o final de agosto, porém a gente entrou agora em setembro, pelo menos esse vídeo vai ao ar, falando para vocês algumas coisas aí com relação a Iso100, que é a melhor proteína que tem, mostrando meu pós-treino atual. Em pré-treino eu estou utilizando agora o Rush, combinado com o Bone Crusher, então eu vou fazer esse relato também. Tem alguns outros relatos prontos aí para fazer, assim, prontos em mente, né? E além disso eu vou fazer também um vídeo bem interessante aí sobre os fitoterápicos que eu uso, e eu acho interessante as pessoas fazerem uso, os cuidados com esses manipulados em si, né? E recomendando até mesmo algumas farmácias de manipulação que eu acho que vale a nossa confiança, certo? Então pessoal, muito cuidado com o que as pessoas te falam, com a forma como te falam e o valor que você dá nisso. São médicos, ok, são médicos, para o seu bem, sim, podemos acreditar que sim, é para o seu bem, porém a pessoa precisa te avaliar como um geral, né? Verificar que você tem um perfil diferente, né? E aí através desse perfil fazer a análise e tudo que for necessário. E as pessoas que andam comigo nem sabem disso, né? Porque eu guardei muito isso. E eu pensava também o seguinte, se eu me desse mal, como que eu ia falar para vocês no canal? Porque eu ia falar, pode não parecer, mas eu tenho um certo compromisso com vocês, tá? Em transparecer as coisas também. Porque se eu me dei mal por alguma forma, eu ia falar, ó, desse jeito não foi bom, putz, que a minha experiência salve vidas, digamos assim, ou diminua aí o risco de doenças e tal. Então é isso, estou de volta. Você vê, mesmo com a creatina inalterada, não parei de usar creatina.
Agora provavelmente eu vou dar um break. Um dos vídeos que eu vou fazer também em breve vai ser esse aqui, da creatina da Max, porque trocaram o scoop, tá? Trocaram o scoop agora tá menor. Tá chegando uma balança nova para mim fazer a avaliação aí do peso e mostrar para vocês se realmente corrigiram como deveria, tá? Cara, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, se você gostou você deixa um like. E é isso aí, fica atento porque eu vou ter mais vídeos, vou ter novidades e agora eu estou extremamente motivado porque sim, o Arnold continua numa situação saudável, favorável, certo? Então assim, já deu uma melhorada no shape, certo? E estou melhorando a cada dia mais, treinando intenso, a todo vapor. Retornei agora praticamente todos os dias, estou treinando. E é isso aí, tiver dúvida, o questionamento que tiver, coloca aí, a gente vai se ajudar, porque essa é a minha intenção, certo? Quero te ajudar e vamos crescer juntos, ok? Então pessoal, valeu, muito obrigado aí pela paciência e vamos seguir que vem coisa boa por aí, certo? Valeu!